Assassinato no Expresso Oriente, de Agatha Christie. Parte 1. Os fatos. Capítulo 1. Um passageiro importante no Expresso Tauro. 1. Eram 5 horas de uma manhã de inverno na Síria. Ao longo da plataforma da estação em Alepo, via-se o trem que figurava imponente nas guias ferroviárias com o nome de Expresso Tauro. Era composto de vagão cozinha e restaurante, um vagão dormitório e 2 vagões comuns. Junto ao degrau, que dava acesso ao vagão dormitório, estava um jovem tenente francês, resplandecente em seu uniforme, conversando com um homenzinho agasalhado até as orelhas, de quem não se podia entrever nada, a não ser a ponta rosada do nariz e as extremidades de um bigode enrolado para cima. O frio era congelante, e a tarefa de se despedir de um distinto estrangeiro não era algo invejável, mas o tenente Dubosc cumpria magnânimo sua missão. Belas frases vertiam-lhe dos lábios em um francês elegante. Não que ele soubesse o porquê daquilo. Corriam boatos, era evidente, como sempre nesses casos. O temperamento do seu general, ia de mal a pior. Mas então chegara esse belga, vindo lá da Inglaterra, ao que tudo indicava. Passou-se uma semana de curiosa tensão. E depois seguiram-se certos acontecimentos. Um oficial muito distinto cometeu suicídio, outro renunciou ao cargo. Expressões ansiosas de repente perderam sua ansiedade. Precauções militares foram aliviadas. E o próprio general do tenente Dubosc, de repente parecia ter rejuvenescido 10 anos. Dubosc escutou por acaso parte de uma conversa entre o general e o estrangeiro. Você nos salvou, Monsieur, dizia o general emotivo, com um enorme bigode branco tremendo enquanto falava. Salvou a honra do exército francês, evitou muito derramamento de sangue. Como posso agradecer por ter atendido minha solicitação? Por ter vindo de tão longe? Ao que o estrangeiro, de nome Hercule Poirot, ofereceu uma resposta afável que incluía a frase. E então não vou lembrar que um dia foi o senhor quem me salvou a vida? E então o general respondeu educadamente que negava qualquer mérito por aquele serviço passado, e com novas menções à França, à Bélgica, a glórias, honra e coisas afins, abraçaram-se afetuosamente e a conversa encerrou. Tenente Dubosc permanecia no escuro a respeito do que se tratava tudo aquilo, mas coubera-lhe a tarefa de levar Monsieur Poirot ao Expresso Tauro, e ele a cumpria com o zelo e a dedicação que competem a um jovem oficial com uma carreira promissora pela frente. Hoje é domingo, expressou o tenente Dubosc. Amanhã, segunda pela tardinha, o senhor vai estar em Istambul. Não era a primeira vez que fazia a mesma observação. Conversas na plataforma antes da partida de um trem tendem a ser de natureza um pouco repetitiva. Pois é, concordou Poirot. E pretende ficar lá por alguns dias, imagino? Monsieur. Mas oui, Istambul é uma cidade que ainda não conheço. Seria uma pena passar por lá. Estalou os dedos de forma discriminativa. Não tenho nada urgente. Permanecerei uns dias como turista. A Santa Sofia, ela é muito bonita, disse o tenente Dubosc, que jamais vira a construção. Um vento frio assobiou na plataforma.
Ambos estremeceram. Tenente Dubosc conseguiu espiar discretamente o relógio. 5 para 5. Só mais 5 minutos. Pensando que o outro reparara em sua espiada furtiva, apressou-se a retomar o diálogo. Há poucas pessoas viajando nessa época do ano, disse olhando para as janelas do vagão dormitório acima deles. Pois é, concordou Monsieur Poirot. Vamos torcer para que não fiquem presos por conta da neve nos Montes Tauro. Isso acontece? Já aconteceu sim. Este ano ainda não, por enquanto. Vamos torcer então, disse Poirot. As previsões do tempo para a Europa andam ruins. Muito ruins. Nos Balcãs há muita neve. Na Alemanha também, ouvi dizer. É bem. Apressou-se o tenente Dubosc, justo quando outra pausa parecia se insinuar. Amanhã à noite, às 19h40, vai estar em Constantinopla. Sim, disse Poirot, e com desespero aumentou. A Santa Sofia, eu ouvi dizer que é muito bonita. Magnífica, creio. Acima da cabeça deles, a cortina de uma das cabines foi puxada de lado e uma jovem olhou para fora. Mary dormira muito pouco desde que deixara Bagdá, na quinta-feira anterior. Nem no trem para Kirkuk, nem na pausa em Mossul, nem mesmo na última noite no trem ela dormira decentemente. Então, exausta de ficar deitada insone no calor abafado de sua cabine superaquecida, levantou-se e espiou para fora. Devia ser Alepo. Nada para olhar, é claro. Apenas uma longa plataforma mal iluminada, retumbando com fúrias discussões em árabe acontecendo em algum lugar. 2 homens conversavam em francês logo abaixo da janela dela. Um era um oficial francês. O outro, um homenzinho de bigodes enormes. Deu um leve sorriso. Jamais havia visto alguém usando agasalhos tão pesados. Devia estar muito frio do lado de fora. Era por isso que aqueciam o trem de maneira tão terrível. Tentou forçar o vidro para baixo, mas a janela não cedeu. O condutor da companhia, Wagon Lead, aproximara-se dos dois. O trem estava prestes a partir, informou. Era melhor que Monsieur entrasse. O homenzinho removeu o chapéu. Que formato de ovo tinha aquela cabeça? Apesar de suas preocupações, Mary sorriu. Um homenzinho de aspecto ridículo. Um homenzinho do tipo que ninguém jamais levaria a sério. Tenente Dubosc fez o seu discurso de despedida. Planejara de antemão e o guardara até o último minuto. Foi um discurso muito bonito, elegante. Para não ficar para trás, Monsieur Poirot respondeu à altura. Envoltor, Monsieur, chamou o condutor. Com um ar de infinita relutância, Poirot subiu a bordo do trem. O condutor subiu atrás dele. Monsieur Poirot acenou. Tenente Dubosc prestou continência. O trem, com uma sacudida terrível, moveu-se devagar para a frente. Enfim, murmurou Hercule Poirot. Espremia o tenente Dubosc, percebendo a gravidade do frio que sentia.